Começa agora, nas internas, com Thiago Buchler e Mentor Neto. E aí, meu, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com os nossos ouvintes? Tudo bem com você? Tudo bem. Diga. Muita correria nesse final de ano. Você Você está com delay na voz, né? Eu devo estar com delay, sim. Eu tô com delay na minha vida, na minha alma. Minha alma está com delay. Bom, pensa que você tem até o final do ano para você usar isso, porque ano novo, vida nova. Na verdade, é assim, a gente não queria deixar vocês, nossos assinantes, nossos inscritos, sem um episódio. Então, a gente resolveu fazer esse episódio ao vivo, já que todo mundo está na praia, todo mundo está viajando, né? E a semana que vem, a gente está preparando para vocês os melhores momentos dos nossos 9 episódios. Não é isso? 9. A gente vai usar o quê? Um tom mais... Pegar as partes mais engraçadas, né, do pessoal. Vamos pegar as principais bobagens ditas ao longo do período. Olha só aqui, ó. Temos uma garrafinha nas internas. Olha, que legal. Daqui a pouco a gente podia vender umas garrafinhas dessas, né, Neto? Daqui a pouco não. A minha já está à venda. Quem se quiser comprar pode levar. Vamos fazer umas garrafinhas dessas aí. Vamos fazer umas garrafinhas e vamos vender na nossa lojinha. Boa. Muito bem. A gente não pode deixar de incluir lá os milhares de beijos do Gaetano. Eu vi que o Thiago Lacerda curtiu lá o post dele. Só falta ele vir falar com a gente. Pô, se o Thiago Lacerda curtiu, já é um motivo para convidá-lo, né? Entendeu? Pro ano que vem. O ano que vem a gente já tem algumas pessoas agendadas, né? Não vamos falar, né? Vamos manter segredo. Não, acho que é legal manter segredo, mas tem gente... Tem gente bem legal. Tem uma pessoa que compositora que fez algumas músicas memoráveis. Uma pessoa que compôs músicas que com certeza você conhece. Tem uma pessoa que cuida do corpo e da mente. Muito legal muito também. Muito conhecida. Mas não vamos falar mais nada disso. Não vamos. Tem uma pessoa que fica atrás, nas internas dos estádios, fazendo as narrações e fazendo os anúncios. Verdade. O time dessa pessoa que ela trabalha é um time de segunda divisão, não é um time de primeiro mundo. Não é um time de primeiro mundo esse. Você está confundindo. Um time que até quando tem chance de ser campeão mundial? Até o quê? Até quando ele tem chance de ser campeão mundial? Eu não sei quando é o jogo. Não, ele tem chance de ser bimundial em fevereiro. Vai ser em fevereiro. Estamos aqui na torcida. Até você, Neto, né? Falou que você vai estar aqui com a gente numa só voz. Não, eu vou. Inclusive, a gente podia fazer uma edição extra no dia do jogo. A gente pode fazer uma live no dia do jogo. Você quer me fuder, né? Ué, você não está todo confiante? Você não precisa assistir. Você fica assistindo, você senta lá, você assiste onde você quer assistir, eu fico na live, entendeu? Tá. Não, eu tenho todo um ritual, assim. Até o Fábio, que foi nosso primeiro entrevistado, ele também tem um ritual. A gente assiste com as mesmas camisas, com as mesmas pessoas. Tudo que tem de igual a gente puder reproduzir, a gente faz. Mas você não percebeu que é isso que está dando errado? Jamais, cara. Olha aí, um ano incrível. Certo. Não, um ano incrível esse foi pra gente. Esse ano, mas assim... Ano passado. Fazer um ritual diferente da última final. Porque não deu certo o ritual da última final. Você precisa pensar... Não, da última final deu. Da última disputa de Mundial não deu. Mas tudo bem. Tem que trocar esse ritual. Preciso de um ritual específico. Mas eu era bem mais novo, então eu nem tenho as mesmas roupas. Até os amigos mudaram, então por isso que já vai dar certo, entendeu? Então tem uma chance de dar certo mesmo. Já foi renovado aí. Ô, Neto, esse teclado aí de fundo, você usa de aparador ou você sabe tocar alguma coisa nele? Esse teclado aqui, eu não consigo fazer deixa eu ver se eu consigo fazer um pequeno show. Quem sabe faz ao vivo?
Não, eu não toco, né? Eu martelo tecla, né? Entendi. Sabe o que a gente devia ter feito? A gente devia ter entrado em live. Ah, poderia, né? Poderia. Poderia. Dar tempo ainda? Eu nunca produzi aqui. A gente tinha que ter feito um teste. Ah, mas aqui, cara, aqui é tudo teste. Quem está assistindo a gente agora sabe que aqui é uma experiência de podcast. Isso é verdade. Sabe outra coisa que a gente podia fazer? A gente podia abrir aí algum dia para a gente entrevistar algum ouvinte. Será que o Porra, pessoal vai gostar? mas entrevistar alguém que assiste a gente, por que não? Sim. Dá para pegar um hater, A para ir gente, lá meter o pau ao vivo. a gente já tem hater? Já tem uns caras hater já. É. Mas é pouco, assim. Marca do sucesso é hater. É que nem eu já te falei, né? Um amigo meu falava que se você não tiver dívidas e não tiver inimigos, você não é um cara importante. A cassete era assim. Você pegou As fita fitas. cassete, não? Peguei. Cara, meu avô, inclusive, meu avô tem 96 anos. Ele tinha, cara, aqueles gravadores, sabe aqueles rádios antigos que tinha toca-disco, toca-fita duplo que você conseguia? Eu tive um 3 em 1 da Sharp. Então, ele tinha um da Aiva e tinha um outro mais antigo, que era aqueles conjugados, tudo. Cara, ele enche o nosso saco para ir atrás de achar um desses que funcione, porque ele gosta de ficar gravando fita, ficar gravando coisa. Só que isso não acha, cara. Ele quebrou o que ele quebrou, né? Sei lá quantos anos, acabou quebrando. E para a gente achar um cara que arrumasse isso, putz, Não é difícil. coisa gente doida. Ó, eu vou te falar. Sábado à noite, na Jovem Pan, tinha um programa. Porque, cara, quem é jovem assim não se dá conta disso, né? Por exemplo, Led Zeppelin. Led Zeppelin eu ouvia na época do Led Zeppelin. Né? Na época que Led Zeppelin fazia sucesso. Você não tinha onde baixar a música ou comprar a música do Led Zeppelin. Você sabia que tinha sido lançado um disco do Led Zeppelin. Você sabe, por exemplo, hoje é dia 28. Você sabia que dia 5 de janeiro ia lançar um disco novo do Led Zeppelin. Você já sabia, por exemplo, Led Zeppelin não tocava no rádio. Então você não ia ouvir no rádio. Você tinha que ir no shopping, na Hi-Fi e descobrir quando ia chegar o disco do Led Zeppelin. No dia tinha fila, porque chegavam 4, 5, não chegavam 30 discos, entendeu? Tinha fila na porta para comprar. Se você conseguia comprar, você era, o rei da turma, entendeu? Porque você era o cara que ia mostrar as músicas novas do Led Zeppelin, entendeu? Para eles. E aí, o que a gente fazia era isso. Botava num 3 em 1 desse, gravava fita cassete, entendeu? Sim. Do novo disco. E assim, os teus amigos davam as fitas cassete para você botava lá, gravava as fitas e dava para eles, entendeu? Cara, era muito foda. Ouvir música, conhecer música nova na década Era só em rádio. Muito difícil. Era muito Não, difícil. eu lembro que assim, eu ficava escutando, eu gostava de Jovem Pan, eu ficava gravando as músicas, aí eu ficava escutando aquelas 7 melhores, ficava atento para cortar certinho antes do cara terminar. Sim. Aí o filho da puta vai no meio e me solta uma propaganda. Eu estava lembrando exatamente disso. Você estava gravando o programa que passava no sábado à noite, de repente, você fala, puta que pariu. Filho da puta. Aí eu parava. Aí você tinha que esperar ou até às 5 da tarde, que ia ter uma reprise, ou só no outro dia. Era a vida dura. Cara. Hoje está muito mais fácil, né, cara? Hoje você tem Spotify, que já agiliza demais a vida. Spotify é uma loucura, cara. Quando você pensa no que a gente passou e como é legal hoje, é legal demais hoje você poder ter acesso. É muito fácil, né, cara? O mundo inteiro tem acesso às mesmas músicas, né, cara? Os mesmos sucessos, assim, né? É muito foda isso, cara. Falando em Spotify, pessoal, quem ainda não nos segue no Spotify, por favor, se inscreva lá. A gente solta, o Netão solta todas as quintas-feiras os episódios lá compilados. Então, não esqueça de nos seguir lá também. Então, vamos fazer um review de tudo que você pode seguir a gente. Você pode seguir a gente aqui no... Bom, se você está aqui, você sabe que é só clicar no inscrever-se aí, que você já está. Tem o canal de cortes. Tem o canal de cortes, que a gente está... Esse aí está demorando um pouco mais para a gente crescer.
mas a gente já tem 101 inscritos. Então, por favor. A gente não anuncia muito, mas assim, o canal de cortes é legal para você que não quer assistir 2 horas de entrevista. Você assiste só os pedacinhos que você curte lá os pedacinhos que são os mais legais, que a gente seleciona os melhores momentos da entrevista lá no canal de cortes. Tem... Até porque, Neto, deixa eu te falar, tem muita gente que a gente já recebeu feedback que a gente grava durante muito tempo as entrevistas, que nem sempre o pessoal tem o tempo disponível. Por isso que, assim, no canal de cortes, a gente faz, no mínimo, 10 cortes por entrevistado, com os melhores momentos. Então, ali você pode assistir no pausado, ou você salva as entrevistas completas e vai escutando conforme os dias forem passando. Não precisa assistir de uma vez. E é legal até explicar qual é a lógica disso, né? Porque tem muita gente que assiste outros podcasts. E tem muita gente, principalmente que vem do meu Facebook, que não estava acostumado com podcast, que não entende por que a gente faz um podcast de 2 horas, de 3 horas e tal. O podcast é longo exatamente para gerar cortes, né? Porque o YouTube paga para o produtor de conteúdo por minutos assistidos. Então, às vezes o cara pensa, por minutos assistidos, então ele faz 3 horas. Não, ninguém espera que você assista às 3 horas. O que a gente espera é que nessas 3 horas a gente gere conteúdo para fazer cortes, e aí a gente vai gerar minutos assistidos dentro do canal de cortes. Então, se você quiser assistir só os cortes, beleza, você vai assistir os momentos que a gente selecionou, os que a gente acha os momentos mais legais de cada episódio, né? E alguns dos episódios têm momentos muito legais, né? O corte do Gaetano, por exemplo, dele falando de como era a rotina dele com os famosos, pô, é o máximo, né? Super legal. Cara, tem muito legal. Tem o corte que o Márcio fala como que ele se descobriu homossexual depois de 43 anos, e ele foi casado, isso foi bem interessante. Vários cortes do Vila. Vários, gente. Do Vila também é um dos que mais bomba. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, pessoal. De todo mundo que nos assiste, né? Ou seja, nem todo mundo é inscrito. E só para você ter uma ideia, de toda a nossa audiência, só 35% são inscritos no canal. Ou seja, a gente tem quase 65% de pessoas que nos assistem e não é inscrito no canal. Então, pessoal, a maneira que nos ajuda, que nos dá reconhecimento, que faz com que esse vídeo é levado para mais pessoas, é curtindo e se inscrevendo. Então, quem puder e gostar aí da gente, por favor, se inscreva, compartilhe esse conteúdo, porque quanto mais você compartilha, para mais pessoas o YouTube entrega. Então, a gente está com um número bem diferente, bem distinto ainda, né, um do outro. E é legal que, assim, longe de nós a pretensão de ficar milionário, né, com isso. Mas é legal porque, assim, quando o YouTube começa a pagar, a gente, pelo menos, começa a pagar os custos de produção, né? Então, é legal, se você quiser ajudar, quer dizer, não é um dinheiro que sai de você, sai do YouTube, né? Então, é um jeito legal de você colaborar com o canal para a gente começar a receber, né? A gente começa a receber com 4.000 horas, 4.000 minutos assistidos. São 4.000 horas. 4.000 horas? 4.000 horas. Minutos? Não, cara, minutos, só o do Vila já estourou isso aí, por exemplo. E quanto que a gente está? Nós estamos com 2.100 horas de audiência já. E para que, assim, pessoal... Não quer compartilhar aí o Analytics para as pessoas verem como a gente como a gente vê? Será que a gente compartilha? Deixa eu ver aqui. É legal. É legal até para as pessoas conhecerem como funciona a ferramenta do YouTube. A ferramenta do YouTube é realmente muito legal. Muito completa para tudo. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho que autorizar aqui. Eu autorizei aí para você compartilhar. Sim, né? Que eu tenho que autorizar o... Fazendo isso, um segundinho. Eu acho que você vai ter que sair e voltar, então. Eu vou ter que sair e voltar.
Bom, mas eu comento aqui, depois a gente... Aí depois a gente vê. Ou eu posso É. por aqui, né? Ou você não quer? Porque o Thiago ele gosta de sigilo. Não, pode compartilhar aí. Vamos ver se você Você consegue. por aqui. O Thiago, ele é como ele vem da Alemanha. Peraí, vê se você está vendo aí, Neto. Tô vendo. Ah, boa. Então, pessoal, ó, olha que curioso, ó. Nos últimos 28 dias, só 35% da nossa audiência ela é de pessoas inscritas no canal, né? Onde 65% é de pessoas que nos assistem e não é inscrito. A maioria predominante é homem, né? Inclusive, pessoal, um outro ponto, a gente tem mulheres que tá aqui na fila para a gente entrevistar, a gente não está conseguindo conciliar e intercalar, mas agora na virada do ano já vai ter algumas, tá? Então, assim, a gente está atrás, inclusive, quem tiver pessoas aí para indicar, a gente também aceita. E aqui, ó, a gente está com 2.010 horas de audiência de exibição. E essa medição é do dia 26. Então, a gente tem 2 dias aí de audiência ainda não contabilizados. Tá a caminho aí, né? Já. Já, cara. Assim, e uma coisa que eu ia até comentar, pessoal, eu vou parar aqui. Para quem... o nosso canal é muito novo, assim, a gente deve ter quase 2 meses, né? São 10 vídeos, são 2 meses e um pouquinho. Os resultados são incríveis, assim, por esse tempo de audiência. Até para vocês terem uma ideia, o nosso canal de cortes, que é o que a gente lança muito mais vídeos, tem 101 usuários. E nesse a gente já tem 2.160. Assim, o resultado está incrível. Que se a gente tivesse mais pessoas ainda curtindo, a gente estaria muito melhor. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado aí por quem está seguindo, por quem se diverte, quem comenta aí. A gente tem algumas pessoas que estão sempre comentando aqui nas nossas entrevistas também, então, muito obrigado. Thiago, conta você um pouco da sua história, o que você faz, de onde você veio. O Thiago é o cara dos números do canal, além de apresentar. Eu sou o cara dos layouts e o Thiago é o cara dos números. Conta você, Thiago, a tua história. Bom, galera, minha história foi meio louca, assim. Eu comecei muito cedo. A história se confunde com a da internet. Não, um resumo, tá? Bom, que nem o Neto falou, ele fica falando que eu sou dos números, mas eu venho de tecnologia. Então, até teve uma pessoa que falou que a gente teve uma resenha muito boa lá com o Ricardo Cavallini, que foi só nerd, foram vários assuntos... para quem é da área, curtiu. Para quem não é tão nerd, achou meio... não entendeu porra nenhuma que a gente estava falando. Mas eu comecei bem cedo, assim, eu comecei com 14 anos fazendo site e era de uma época onde você fazia tudo, né? Então, hoje em dia, essa área de desenvolvimento de software, de sites, ela é bem segregada já. Então, a gente tem profissionais que cuidam de criação, profissionais que pensam só como que você navega, como é que deve ser estruturado o conteúdo. E até para quem não sabe, que é uma curiosidade, até a maneira com que você escreve nos sites, até as palavras que vocês usam são muito importantes, porque é baseado nisso que o Google classifica o seu site no meio de vários outros, né? E por isso que a gente tem aqui também um canal de cortes, é por isso que a gente faz esses conteúdos que nem o Neto estava falando, para gerar audiência. E eu venho dessa época, então, assim, eu fui programador durante muito tempo, e aí depois eu acabei migrando para a área de gestão. Que linguagens que você programa? Hoje a única que eu mexo, assim, que eu ainda lembro alguma coisa, é Java. Mas eu já mexi um pouco com PHP, já mexi com ASP, já mexi com Perl, já mexi com VB, com QBasic. Python você nunca mexeu? Muito, muito pouco. Python é uma linguagem relativamente nova, assim, né? Ela deve, sei lá... Ela veio depois do que eu estava na... Ela foi difundida, sei lá, uns 6 anos, com mais força, né? E aí eu já não programava mais.
é que nem andar de bicicleta, pessoal, quem programa. Sempre vai estar ali mexendo com alguma coisa, tudo, mas não é... Hoje eu tenho uma empresa, tudo, e felizmente eu tenho pessoas muito melhores que eu para fazer isso. Mas se você pega Python, por exemplo, se você precisar fazer alguma coisa em Python, eu acho que pela tua experiência anterior, você pega rápido até, né? Porque as linguagens têm alguma coisa em comum, assim, né? Imagina o seguinte, toda linguagem de programação ela tem um princípio, né? Ela tem o que a gente chama de... Existe uma lógica, né? O que é a lógica? Nada mais é que a receita de bolo de como alguma coisa deve se comportar ou ser executada. Vou dar um exemplo. Quando você coloca seu usuário e senha em algum site para você se autenticar, para você fazer um login no Facebook, o site ele pega aquele dado, ele vai num banco de dados dele e compara. Olha, existe esse usuário e senha? Existe. E aí tem milhares de outras regras. Né? Eu estou falando de uma maneira muito simplista. Mas ele vê se o usuário está ativo, se ele não é usuário bloqueado, que tipo de conteúdo que ele é permitido assistir. E isso, basicamente, não muda de linguagem entre linguagens. Isso é uma lógica, né? Cada linguagem tem o que a gente chama de sintaxe, que nada mais é que como se fosse o dialeto, né? Então, quando você pensa em inglês, em japonês, ou em russo, que elas são com estruturas de linguagem totalmente diferentes, você consegue se comunicar desde que você saiba o idioma. Em linguagem de programação, é basicamente a mesma coisa. Existe a sintaxe de como você usa. Só que como você tem a lógica, você basicamente vai num, sei lá, quero saber como que em Python conecta com um banco de dados. Você vai no Google e coloca exemplos de Python conectando em banco de dados. Você vai ver o código, você vai entender e você vai copiando. Então, assim, para quem já mexe, é muito mais simples seguir. Mas isso, assim, hoje, existem muitos facilitadores, né, para quem quer aprender linguagem de programação. Eu estava até falando isso com o Cava no nosso bate-papo. Para quem tem interesse nisso, é uma profissão do futuro, assim, dificilmente ela vai cair em desuso, porque cada vez mais ela se transforma, né? Então, você não acha que as linguagens vão se simplificar com o tempo a tal ponto que qualquer um vai ser capaz de programar daqui a uns anos? Eu acho que para as coisas simples, sim, mas existem... É que imagine só, existem as tarefas e ações mais corriqueiras que linguagens plug and play, linguagens mais estruturadas vão te permitir isso. Então, por exemplo, eu queria fazer um cadastro de alunos, né? Você pode hoje usar um Google Forms que permite que você consiga coletar isso. Agora, quando você começa a pensar em complexidade, por exemplo, o pessoal está lançando foguete. Para lançar isso, tem programação por trás. Para você mexer com um robô, com alguma coisa, também tem programação. Então, assim, existe um nível que você vai precisar de um conhecimento muito mais profundo, né? Existe um conhecimento específico daquela necessidade. Por exemplo, eu não conseguiria, com o rudimentar que eu sei de programação, lançar um foguete, né? Mas o que eu não sei para lançar um foguete é sobre o foguete, não é necessariamente sobre a linguagem, né? Porque a base da linguagem é mais ou menos a mesma para lançar um foguete e para fazer o cadastro de alunos, né? Só que por trás de lançar um foguete tem uma série de conhecimentos que são inerentes ao foguete e não à linguagem, né? E aí você não sabe mesmo, não tem como... Eu gosto de dar um exemplo nas aulas que eu dou, que é o seguinte: o pessoal faz uma confusão muito grande no que é um site, no que é um hot site, ou no que é um sistema, né? E aí eu gosto de dar um exemplo do seguinte: o Facebook. O Facebook, para quem é mais leigo, fala assim: o Facebook é um site. Tudo bem, só que assim, o Facebook tem um sistema fudido por trás. Fudido. Por quê? Hoje se você procurar na internet, existem alguns códigos similares para fazer o básico que um Facebook faz, ou seja, para você ter uma estrutura de comunidade, para você ter uma estrutura de amigo, post, etc., curtir. Só que por trás do Facebook, pessoal, tem tanta tecnologia, tem tanta coisa, que ele mede quanto tempo você rola a página, como que ele indica
a possibilidade de você conhecer uma pessoa ou não, e tudo isso é uma engenharia muito complexa, né? Então, eu dei um exemplo de foguete, mas até para ir para uma linha dessa, uma Amazon, né? Uma Netflix que faz um sistema de recomendação. Para a gente parece ser mais simples. Por exemplo, você está assistindo um filme de comédia, eu vou indicar outros filmes de comédia. Só que por trás disso, tem N coisas que são levadas em conta para chegar nisso. Essa é uma parte, né, que até o Neto faz uma coisa muito, muito legal. O Neto tem uma pancada de seguidores no Facebook, só que dependendo do tipo de conteúdo que ele escreve ou do que ele compartilha, o engajamento e as pessoas que são alcançadas são mínimas. Por quê? Porque por trás disso existe uma ciência, existe muita tecnologia por trás para tentar classificar o conteúdo para ver quem entrega, né? Então, e essa tecnologia por trás do Facebook não só é um segredo do negócio deles, como eles fazem isso, mas também as variáveis que levam a isso, né? Então, por exemplo, eu aprendi na raça que quando eu faço um texto no Facebook com muito texto, como eu sempre escrevi com muito texto e sempre engajei gente com muito texto, se eu faço um post com pouco texto, o Facebook entrega para pouca gente, porque ele entende que aquilo não é o meu conteúdo padrão, evidentemente que quem quer ler o que eu escrevo não está interessado naquilo. Né? Se eu coloco, por exemplo, uma foto, eu tenho muito menos engajamento do que se eu faço um textão. Né? Além das coisas que são meio comuns a qualquer usuário. Por exemplo, se você coloca um link externo do Facebook, né? Você está tirando ele da rede, por exemplo. Por isso que eu brinco com os posts, falando que eu estou tentando enganar o algoritmo, porque se eu colocar lá num post do Facebook que o nosso podcast fica em youtube.com/nas internas, ele mostra para pouquíssima gente, porque ele não quer que você saia da plataforma dele, entendeu? Ele quer que você continue dentro do Facebook, então ele não vai priorizar um usuário que está mandando gente para fora, né? Isso tudo você aprende meio que apanhando, porque não tem um lugar onde você vai lá e o Facebook fala, olha, para você ter engajamento, você tem que fazer assim, 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 assim. Não, porque o engajamento é personalizado, cada um tem o seu tipo de engajamento, gera o seu tipo de engajamento. Isso é feito com programação, né? Então, assim, é bem curioso que essas plataformas, esses sistemas grandes, assim, não tem nenhuma pessoa que saiba todas as partes do projeto, né? Até porque, assim, existe um sigilo, né, obviamente, mas, geralmente, os times, as equipes, eles montam módulos. E, assim, eles sabem do módulo, né? Mas eles não sabem do negócio todo. E aí, pessoal, até um exemplo. Quando a gente estava com a ideia de montar o canal, eu pesquisei muito vídeo sobre como que o YouTube indexa os vídeos. E tem um rapaz que eu esqueci o nome, que ele é responsável pela página inicial do YouTube. Então, assim, o time de programadores dele cuida das recomendações da primeira página. Olha isso. O YouTube é imenso, milhares de vídeos, tem toda uma série de regras e funções, e um time só cuida da primeira página. Então, assim, é muito complexo isso. E uma outra coisa curiosa também, que é como o Google trabalha, e que, obviamente, pessoal, quando a gente está falando de Google, a gente está falando de Google, de YouTube, e tudo que está plugado nesse ecossistema da Alphabet. Eles trabalham com recomendações, literalmente como nós na vida real. Então, o que acontece? Quando você... Ou tem algum... Travou você, não sei se travou você, ou travou eu, ou travou alguma coisa. Vai lá. Travou. O Google, então, só voltando, ele trabalha com recomendação. Então, da mesma maneira como você escuta de um primo ou de alguém conhecido que uma pizzaria é boa, e para você ele vai ter uma relevância muito maior do que se alguém na rua tiver em frente, você passar e falar assim, ô Neto, entra aqui que essa pizzaria é boa. Então, assim, o Google, ele trabalha com recomendações. Então, quanto mais pessoas do seu ciclo curte o que você curte, indica e frequenta isso, melhores os conteúdos são. Então, assim, quando hoje um Google
classificam um site ou um conteúdo é baseado na relevância dos outros sites que também apontam para esse conteúdo. E no final, o Google fez ele pegou uma experiência de vida real, né, de nós e codificou. E esse sucesso aí que ele conseguiu literalmente organizar a internet, né? Espera um segundo, Thiago, eu vou pausar aqui, porque chegou o negócio. Eu vou pausar a gravação, vou Tá bom. colocar lá embaixo, e aí a gente continua aqui. Então, para quem estiver assistindo, vai ser só um liga e desliga aqui. Só um segundo. Tá bom. Muito bem. Bom, já chegou aqui, Thiago, e agora eu vou deixar você escolher qual é o primeiro que eu vou Você abrir. comprou um pack. Temos aqui 3 sabores de vape para você escolher. Banana. Um é banana. Só pelo ser amarelinho ali é o melhor. Olha, veio até um cartãozinho deles aqui. É cartão fidelidade? Você compra 10 ganha 1? Não, deixa eu ver. Caralho, você joga no lixo e foda-se. Não é fidelidade, não. Para quem quiser. Tá vendo? É pods. Dá para fazer um podcast. Eu tenho aqui watermelon, melancia. Eu tenho aqui... Aliás, isso aqui não é watermelon, isso aqui é coco. Não, coco não. E banana. Qual que você acha que eu devo abrir primeiro? Banana é melhor. Banana. Vamos abrir o banana. Você experimentou? Jovem agora está fumando isso aqui, então eu preciso fumar isso aqui também. Tá na onda, né, Neto? Olha aí que beleza. A nova onda, né? A nova onda do imperador. Pode ver com a tampinha. O Ignite é o mais legal. Olha que higiênico. Que lindo. O cara vai experimentar assim. Já tá com abstinência já. Aí você faz assim, ó. Esse é bom. Muito bom. Muito bom. Vem na minha que você passa de ano, Neto. Muito bom. Vape, queremos você aqui, hein? Pode nos patrocinar. Ignite. Ignite, olha aí. Precisa patrocinar o podcast. Esse Ignite deve ser gringo, né? Isso é gringo, isso não é brasileiro. Certeza. Não, é gringo. Isso é na Zona Franca de Manaus que é produzido, Neto. Onde que é feito? Não diz aqui. China, né, essa porra? China ou Paraguai? Não, é feito em Luxemburgo. Não, made in China. É made in China para Ignite International Brands de Luxemburgo. Muito bom. Muito bem, senhoras e senhores. Então, essa é a vida do Thiago. Olha o Hubble ali, olha o Hubble. O Hubble já está vindo aqui porque ele gosta também de fumar. Essa é a vida do Thiago. A minha já é mais simples, né? A minha vida ela veio. Eu sempre fui de criação de agência. E aí comecei a escrever no Facebook. Basicamente, isso é o resumo da minha vida. Não, mas como que você começou? Foi depois do rádio? Como que começou o lance do Facebook com você? E assim, só por curiosidade, eu quase não uso Facebook, você acredita? É a rede social que eu menos gosto. Não, mas eu comecei a usar, Facebook logo depois do Twitter, né? Eu entrei no Twitter bem no comecinho, por isso que eu consegui pegar o @neto, né? No Twitter. Logo que ele chegou no Brasil, tinha meia dúzia de brasileiros, eu peguei o @neto e eu adorava escrever, né? Frasezinhas curtas, assim, era legal. E aí apareceu o Facebook aqui no Brasil, começou a bombar. E eu até achava chato, eu falava, puta, meu, lá os textos são mais longos, né? Não tem limite para texto. Mas acabei migrando para lá, comecei a escrever também. Era uma fase que não tinha muita gente, e é meio uma PG, né? Quando você entra em rede social no começo, as pessoas que vão entrando vão seguindo quem já está, né? E aí você acaba tendo muito seguidor, né? E aí muita gente começou a me seguir por causa dos textos longos. E a Cora Ronay,
que é uma jornalista lá do Rio, do Globo, ela, numa coluna de domingo dela, ela pegou um texto meu e publicou na coluna dela. Isso trouxe muito seguidor, muito. Engraçado que a mídia velha, né? A mídia velha trouxe muito seguidor para mim, principalmente seguidores do Rio. Por isso que eu tenho muitos seguidores no Rio de Janeiro, porque também é uma PG, né? Muito carioca começou a me seguir, e aí muito carioca que seguia esses cariocas começou a me seguir também. Então, eu tenho, assim, eu acho que 60% de quem me segue vem do Rio de Janeiro, né? Meio que por causa disso, né? Por causa da Cora. E aí, um dia, o Duran, eu já tinha um volume grande de crônicas, né? Que eu escrevia só crônicas, assim. Fui convidado para Isto É por causa dessas crônicas, né? Para escrever na Isto É por causa dessas crônicas. E aí, eu estou há 6 anos, né? Assinando a última página da Isto É. Caralho, 6 anos, cara. 6 anos. 6 anos toda semana, cara. É um exercício de várias coisas. É um exercício de encontro. Porque, assim, é totalmente diferente, né? Você sentar no Facebook, escrever aquilo que você bem entende, na hora que você bem entende, né? Você é podado, assim, nos textos? Tipo, não. Tem coisa que você não pode falar? Como que é? Nada, jamais. Jamais. Por isso que, assim, quando eu fazia o programa na Rádio Globo, a mesma coisa, assim, também. Nunca recebi uma única dica de que, puta, não fala mal de tal pessoa, não fala mal de tal coisa, ou a Globo apoia o Lula, então você tem que falar bem do Lula. Nada, nunca. Eu até, quando comecei o programa no rádio, eu até perguntei isso para o diretor da rádio. Eu falei, posso falar qualquer coisa? Ele falou, mas você pode falar o que você bem entender. Não tem nenhuma restrição para o que você pode falar. Tanto é que eu dei muita gafe, né? Eu falava para eles assim, cara, eu não sou jornalista, né? Tem coisas que eu não sei, né, sobre jornalismo e tal. Eu lembro que uma vez a gente tava falando sobre o Maluf, e aí eu falei, pô, e o Maluf nos deu o Pita, né? Saudade do Pita. Onde anda o Pita? Aí a produtora fez assim, morreu. Eu falei, não, tô brincando, claro, Pita morreu. Pita, todo mundo sabe que morreu. Nem lembrava que o Pita tinha morrido. Então, assim, nunca falaram nada. A única de tudo, assim, Rádio Globo e Isto É, a única vez que eu recebi uma indicação, eu tinha feito uma crônica para Isto É, que metia o pau no Dória, porque o Dória tinha recebido um quadro do Romero Brito, né? E aí eu falei, não tem nada mais horroroso do que um quadro do Dória feito pelo Romero Brito. Essa combinação não tem limite, né? Aí eu falei isso aí, e aí antes de publicarem, eles falaram, olha, o Dória é um amigo da casa. Se você quiser, a gente vai publicar, não tem problema. Mas se você quiser trocar, também eu falei, tudo bem. Foi a única vez em 6 anos, eu falei, eu faço outro, não tem problema. Aí mas você tirou só esse trecho ou você matou o texto todo? Eu acho que eu tirei o texto todo, eu acho que eu fiz o texto todo novo. Mas não foi porque pediram, não. Eles deram essa dica, eu falei, tudo bem, não vou deixar a revista numa saia justa aí à toa, não era nada, não era um posicionamento político, era uma crítica estética ali da história, não tinha por que eu não trocar, né? E a outra vez foi a gafe com a qual é o nome dela? Oh, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dela. Do Bumbum, Gretchen. a Gretchen. Aquela da Gretchen que foi, puta, para mim foi antológica, assim, porque eu fiz um texto em julho de 2018 falando que o Temer devia usar o mesmo cirurgião plástico que a Gretchen, porque ele estava ficando horroroso. Eu falei essa grosseria e não me liguei de tão grosso que era com a Gretchen, não com o Temer, né? 6 meses depois, esqueci essa história, foi em julho. Em dezembro, um amigo meu falou, você viu o vídeo que a Gretchen fez para você? Eu falei, que? Então entra lá no YouTube dela. Eu entrei, tinha ela saindo da piscina, aí ela ia até a mesa, assim, pegava o telefone, falava assim, queria mandar um recado para essa pessoa que usa o cognome, ela não falou codinome, ela falou cognome, usa o cognome Mentor Neto, que eu não sei se é gay, se é trans,
se é homem, se é mulher, e que falou que eu tô feia. Aí ela pegou o celular e fez assim, dá uma olhada, assim. Mostrou o corpo todo dela, assim, falou... Só não mostrou a cara, né? Dá uma olhada e parou na cara. Puta, com razão, porque eu fui mega grosseiro no texto, não deveria ter falado isso. Aí eu peguei o texto dela, botei no meu Facebook e falei, eu cheguei lá, né? O cara que tem um vídeo da Gretchen feito para ele, meu, é o máximo que eu posso querer da vida. E aí, no dia seguinte, ela tirou o vídeo do ar, porque como ela me ofendia, eu acho que alguém deve ter falado para ela. Você não salvou o vídeo, pô? Não salvei, cara. Não salvei. Ó, que Eu achei que ela vacilo, não ia hein? tirar do ar, entendeu? Ô, Mas ela ô, tirou ô, do ar no dia seguinte. ô, Neto, já que o pessoal te acha que você é muito arrogante porque você é um mentor, conta aí pro pessoal de onde que surgiu o mentor. Quem que é o culpado pelo mentor? Então, cara, pô, tem um monte de gente que fala, às vezes, nos comentários, né? Assim, o cara se julga um mentor e fala essa bobagem, né? Pô, não tenho É quase um coaching, né? Você. não me julgo mentor, né? Fazer o quê? O meu nome é mentor. O mentor é o nome do meu avô, era o nome do meu avô, mentor Furquim Muniz, que foi uma tia que deu esse nome para ele, não sei que merda que ela tinha na cabeça quando ela pensou nisso. Virou o nome do meu pai, mentor Furquim Muniz Júnior, e eu ia chamar Luiz Fernando, mas o meu pai estava trabalhando no dia que a minha mãe foi dar à luz, e o meu avô levou a minha mãe até o hospital e ajudou ela com tudo. Então ela resolveu fazer essa homenagem imbecil e dar o meu nome de Ah, mentor. pô, fofo. Você imagina o que é uma criança chamada mentor, cara, na escola. Você já nasceu velho, você já nasceu com 50 anos. Eu já nasci com bullying, assim. Né? O cara do cartório deve ter feito bullying para mim, né? Na hora que viu mentor, ele deve falar, meu, isso não é sério. Todo tipo de apelido, né? Motor, mentex, né? E assim, mentorzinho, né? Mentorzinho, vem aqui, mentorzinho, né? Não... Mentorzinho é foda, hein? Mentorzinho, né? O cara é mentor, mas mas aí foi. Daí eu sempre preferi que me chamassem de Neto por motivos óbvios, assim, né? Mas Então você não tem, então você não tem esse título porque você é quase um coach, um instrutor, não. Não tem. E você sabe que é uma coisa engraçada, né? Eu estudei com o William Bonner, né? A gente estudou assim do pré até o colegial. Você bateu já no William Bonner, Neto? Não bati não. Foi mais forte que eu. O William é São Paulino roxo, né? E a William Deve Bonner. estar sofrendo, coitado. Não deve gostar de futebol nos últimos tempos. E você sabe que há uns anos atrás, ele resolveu fazer um grupo de todo mundo que tinha estudado com ele. Que é uma coisa que eu até fiquei pensando assim, sabe, cara? Esse negócio dos seus amigos de primário, de ginásio, são seus amigos mesmo, né? São seus amigos Sim. sinceros, aqueles que você sabe que não são seus amigos porque você virou alguém, né? Uhum, não tem interesse. Um cara que vira apresentador do Jornal Nacional é um cara que o tempo todo deve pensar, né? Por que esse cara quer ser meu amigo? Né? Ele quer ser meu amigo à toa, né? Por que... E aí eu acho que por causa disso ele resolveu fazer um grupo dos amigos do colégio, do Mackenzie, né? Do primário e do ginásio. Ele que organizou, inclusive. E aí eu lembrei que lá me chamavam de mentor, e ele me chama de mentor, né? Nossa. A gente conversa como mentor, eu lembro dessa época, assim, de... Você chama o William Bonner de Will? Do que você chama ele? Não, de William, sempre chamo, a gente sempre chamou ele de William. E uma vez eu Entendi. tive o prazer, cara, eu estava no Rio de Janeiro, eu falei para ele, para a gente ir almoçar, ele me chamou, ele falou, meu, quando você estiver aqui, vamos almoçar. E eu fui almoçar lá na Globo, né, no restaurante da Globo, e eu tinha a tarde livre, porque eu tinha uma reunião no dia seguinte, de manhã. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, não, vou pro hotel agora, vou para a praia, talvez. Ele falou, não, vem assistir a reunião de pauta. E aí eu assisti a reunião de pauta do Jornal Nacional, que foi uma das coisas mais fodas que eu já vi, assim, porque é muito legal, cara, é muito legal. Imagina. Você montar um jornal que vai para o Brasil inteiro, né? Vai informar o Brasil inteiro e o viés de cada notícia, sabe? Como dar cada notícia, né? Quais são os pontos mais importantes. Mas isso era montado no dia, né? Horas antes de ir pro ar. Embaixo, a sala de reunião é embaixo dali de onde você vê, né? Eles ficam no mezanino, assim, né? Você vê que eles estão no mezanino.
Agora eu não sei, porque agora mudou o estúdio, mas antigamente a sala de reunião ficava embaixo do mezanino onde eles apresentam o jornal, vem todos os editores, né, editor de esportes, de política, de todos apresentam quais são as notícias do dia. E aí ele vai dando, como ele é editor também, né, coisa que o Cid Moreira, por exemplo, antigamente não era editor, ele era só apresentador, né? O William é editor e apresentador, então ele vai vendo qual é o ângulo que a notícia vai ser dada, o que precisa de imagem para ela e tal, né? É interessante, é bem interessante mesmo. Ele não viria falar com a gente, né? Ele não viria não só porque eu não tenho hoje essa intimidade com ele, mas porque ele não viria, a Globo não deixaria ele aparecer, né? Mas tem outros que viriam, né? Eu tô falando com a Mariana Godoy, que apresentava o programa de rádio comigo, que eu apresentava com ela, na verdade. Tem outros aí que são legais de conversar, porque eu gosto muito dessa profissão, né? Porque o jornalista tem acesso a muita coisa. A Mariana Godoy, por exemplo, é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Ela é extremamente culta, assim, é uma coisa que a gente não percebe. Você vê uma pessoa apresentando um jornal, você fala, tudo bem, ela lê a notícia que está ali, né? Não, a Mariana sabia tudo, e eu brincava com ela que ela tinha um conhecimento de vestibular, sabe? Que a gente falava, não, às vezes esse gás que está indo lá ela falava, esse gás é o CO2 3P, que não... Como é que você sabe a fórmula disso? Ela fala, isso é a fórmula, simples, eu lembro da escola, sabe? Ela lembrava umas coisas que você fala, cara... É surreal, cara. E as coisas que a gente não percebe, né? Por exemplo, o andamento das coisas no Senado, por exemplo, tem um rito, né? Que a gente ouve a notícia e dá aquilo como certo, né? Isso aqui vai passar primeiro pela comissão de não sei o quê, mas tem alguém que sabe isso, né? Tem alguém que sabe claramente como é esse processo, né? O processo político, cada processo político. E a Mariana era alguém assim, que você falava uma coisa, ela falava, não, isso aí tem que primeiro aprovar no não sei onde, para depois ir para não sei quem, entendeu? Não tá lá à toa também, né, cara? Você vê que assim, essas pessoas são diferenciadas para estar ali, né, numa Globo, tocando um nível de programa como um jornal desse, não é qualquer um que chega lá, né? Assim, tem várias pessoas boas, mas tem que ter algum diferencial. E quem não assistiu a entrevista do Rodrigo Bocardi, vale a pena assistir, porque ele também Verdade. conta como é a rotina de fazer o Bom Dia São Paulo, né? Que é um jornal ao vivo. Pô, ao vivo é foda, cara. Se fazer um jornal ao vivo para a cidade inteira, ele conta da gafe que ele deu e tal, e que se você for pensar no tempo que ele apresenta esse jornal, ter dado 3 gafes, não é nada. Nada. O que acontecido. E assim, pessoal, o nível de malícia e velocidade da comunicação que o Bocardi tem é assustador, assim. Assim, vários momentos a gente conversando, ele tem uma percepção do que pode ser ruim, do que pode dar problema, que é muito absurdo. Eu fiquei bem surpreso, assim, obviamente tá conversando com um apresentador como Bocardi da Globo, né, que você vê todo dia, tá, que o Neto falou, ao vivo 2 vezes, né, porque ele tá ao vivo de manhã na Globo e à tarde na CBN. Mas é muito rápido, assim, gente. É por isso que eu estava falando, não é qualquer um que vai estar tanto tempo à frente de um programa ao vivo ainda, se não tivesse essa velocidade, né? Teve um momento na entrevista, inclusive, que eu falei uma coisa que ele percebeu que podia ser vista como ou racismo, ou, né, essas palavras erradas. Preconceito, né? Preconceito. Ele me deu uma dica, eu não peguei a dica, ele falou, tô tentando te salvar aqui porque você falou uma merda aí, né? Você vê que ele fica o tempo todo atento naquilo que pode dar merda, né? Que pode acontecer. Mas as entrevistas têm muito disso, né? Eu acho que nas internas chama nas internas exatamente porque a gente não quer só falar com o cara que você já conhece, né? A gente quer mostrar o lado de trás, né? O que tem por trás, né? Você vê o Oscar Ulisses, né? Eu até falo na entrevista que na hora que ele vai, cada vez que ele imitava a narração, o tom de voz dele mudava, né? Ele parece que assume
um personagem, né? rápido, né? É muito interessante você ver como as pessoas são por trás da câmera, né? É bem interessante. E assim, para mim, foi muito eu fiquei muito surpreso com o Oscar Ulisses, porque, diferente do Bocardi, eu não acompanho. Assim, obviamente, eu conheço, mas eu não acordo tão cedo para acompanhar o jornal. Né? Então, assim, conheço, claro, mas o Oscar Ulisses, até por eu gostar de futebol, eu direto escuto ele. E para mim, que estava ali na frente conversando com ele, é assustador, porque você conversando com um cara que você escuta narrando futebol, para mim, em qualquer momento ele ia gritar gol, ele ia estar comemorando, porque é muito icônico, assim, gente, é muito icônico. E ele é de uma simplicidade, ele é um cara tão do bem, gente boa, que é assustador, assim, gente, é assustador. A do Oscar Ulisses... Eu nem levantei isso na entrevista, né? O Oscar eu tinha conhecido na Rádio Globo. E depois que eu tinha saído da rádio, a gente tinha um projeto para a Ambev, que a gente ia apresentar para a Ambev, nem foi apresentado, que era mudar o nome do Pacaembu para Estádio Osmar Santos. Porque o Paulo Machado de Carvalho é um nome icônico, tal, claro, né? Mas para a geração, né, mais recente, né? Hoje em dia muita gente nem sabe quem foi Osmar Santos, né? Mas a gente achou que poderia ser legal. Eu chamei o Oscar, a gente conversou sobre isso. O Oscar ficou super feliz, né? Porque, porra, tem o irmão dele que ele ama, né? Que assim, que todo mundo ama, que criou, né? Uma maneira de narrar futebol, né? Ter o Pacaembu com esse nome. Só que aí, na hora mesmo, ele falou, olha, só que eu preciso falar com os irmãos, porque tudo que se refere ao Osmar, a gente precisa discutir entre nós. E eles abriram mão, eles pediram para não fazer isso pelo Paulo Machado de Carvalho, né? Porque meio que não se achava merecedor, assim, sabe? De uma homenagem como essa e tal, que é uma coisa que você fala, porra, demanda muita humildade, assim, né? De você entender que o teu papel não é esse, né? Você não precisa disso, né? E o Osmar que foi um ícone, né? Se o estádio não vai mudar nunca o nome, né? Se não muda para estádio Osmar Santos, vai mudar para quê, né? Estádio Geraldão, né? Estádio Túlio. Ronaldo Nazário. Talvez Edson Arantes do Nascimento um dia, mas o Pelé não tem, né, uma história com o Pacaembu como o Osmar Santos tinha, né? Mas só essa vila virado que é o Pacaembu. Quem mais a gente entrevistou? Nossa, a gente entrevistou muita gente legal que vocês precisam assistir. Quem não assistiu, assista pelo menos os cortes, tem muita gente legal. A do Fábio também foi bem legal, foi a nossa primeira entrevista. Pessoal, assim, a gente teve uma entrevista que foi com o Rodrigo, né, que foi uma entrevista piloto que a gente não pôde divulgar, porque literalmente foi um piloto, né? É até legal a gente falar nas internas. E foi um bate-papo muito interessante. Ele trabalha com pesquisas, tudo, só que ele não tinha autorização. Então, assim, a gente teve um bate-papo muito bacana, só que por ele não ter solicitado autorização, a gente não pôde publicar. Então, o Fábio foi o nosso primeiro entrevistado, vamos dizer assim. E o Fábio trabalha com mídia, né? Então, até aquele ponto que eu estava comentando de como que o Google trabalha e como que é feito, sabe quando você está assistindo os vídeos e entra uma publicidade no meio? Então, eu sou culpado, mas o Fábio também é. Então, culpem ele. Mas ele explica bem legal como isso é feito, e várias histórias de coisas que deram errado. Então, acho que vale muito a pena também ver a do Fábio. Além de você ter a oportunidade de imaginar ele de sunga, que sempre é uma coisa... Nossa, que trash. Mas, gente, é isso. Eu vou ter que me despedir de vocês, que eu estou indo no aeroporto buscar minha filha, que está voltando de Buenos Aires. Mas eu tinha falado para o Thiago, a gente tinha combinado de fazer esse episódio sem nenhum convidado, por estar no final do ano, e para desejar para todo mundo um puta 2022, assistindo ou não o canal, se inscrevendo ou não no canal. Claro que se se inscrever no canal, 2022 já vai ser melhor de cara para você. Mas se não, é assim,
Muito obrigado pela força que vocês deram esse ano. A gente está tendo mais assinantes do que a gente imaginava nesse curto espaço de tempo. Feliz 2022, tudo de bom para vocês. Tiagão, puta beijo. Foi um prazer me aproximar de você. A gente já se conhecia, mas esse ano a gente está mais próximo. Foi um prazer. Todo mundo aqui desejando para o Tiago a good moment, né? a good hour, como eles falam nos Estados Unidos, no due date. O Tiago está prestes a ser pai de uma menina. Então, quando que é? Quando que é o dia? Final de março. Final de março. Final de março vem uma pequena Tiaga. Heleninha. Já tem o nome? Como é? Já, Heleninha. Helena. Helena? Helena. Helena o quê? Vai ser Helena Miranda Buchler. Agora que eu reparei que seu nome está errado aí no Zoom. Está faltando um L. Tá, Thiago... Sério? Tá Thiago Buchler. Verdade, está faltando um L. Então, parabéns, Thiago. Parabéns para vocês. Espero que a Obrigado. Venha linda. Apesar de ser difícil, não é só se puxar a mãe, né? Mas Importa ter saúde. A Heleninha está chegando. E se você quer um conselho de pai de 3, ela só vai ser sua filha daqui a 1 ano. No primeiro ano, ela só reconhece a mãe. Mas aí tem um dia que ela sorri para você. Aí a sua vida muda para sempre. Não, vai ser isso. Vai fazer no começo. Desde o começo ela vai dar risada. Você vai ver. Tenho fé. É isso, é isso. Pessoal, muito obrigado aí também. Reforçar tudo que nós estava comentando. Mega projeto despretensioso, assim. A gente lida isso aqui como um hobby, basicamente, né? Acho que é bem legal conhecer pessoas novas, estar conhecendo e mostrando para vocês coisas que acontecem por trás, passando um pouco do que cada um é na sua rotina do dia a dia. Desejo para cada um de vocês, para os seus familiares, um ótimo 2022, que seja com muita saúde, que seja um ano muito, muito melhor do que esse. Assim, a gente está basicamente só tragédias, só coisas ruins, mas eu espero que cada um de vocês que acreditem, que não acreditem em Deus, que tenham forças, que tenham muitas bênçãos e que seja um ano muito melhor que esse. Obrigado aí muito por cada um que está seguindo a gente, para quem fica escutando nossas bobagens aí, e ano que vem vai ter muito mais. Eu termino com uma frase que eu ouvi hoje no Twitter que diz assim: deixa eu ver se eu entendi. A gente está tendo uma epidemia de gripe, dentro de uma pandemia de coronavírus, dentro de uma crise ambiental, dentro de uma crise hídrica, dentro de uma crise econômica, dentro de uma crise política. Então, assim, é impossível que 2022 não seja melhor do que 2021. Obrigado, gente. Com certeza. Um beijo enorme para vocês. Até 2022. Valeu, pessoal. Até a próxima. Você assistiu Nas Internas. Toda terça, 10 da manhã.